Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Essa leitura que nós fizemos nessa noite por si só fala tudo e revela a condição da humanidade. Não é a condição de um homem, de uma mulher, é a condição da humanidade. Essa é a situação atual que a humanidade vive. Não há um justo, não há um sequer, a Bíblia diz. Todos se extraviaram, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós estamos aqui nessa noite buscando a Deus, pastor. Como assim? Não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo sequer, todos se extraviaram, se perderam, estão longe do propósito. Não há ninguém, não há nenhum bom sobre a terra. Pastor, mas eu tenho o meu tio que ele é uma bênção, ele é bonzinho. Eu conheço um vizinho meu que ele é um cara honesto, um cara sério. Não há justo sobre a terra, todos se extraviaram. Versículo 23 ele diz: porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus, da presença de Deus. Todos pecaram, todos caíram, todos se afastaram, todos fizeram coisa errada, todos pisaram na bola, erraram o alvo, todos tomaram um caminho torto, errado. E o versículo 24 ele diz: sendo pois justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele começa a traçar um cenário diferente, dizendo que mesmo que nós olhemos para a humanidade e na humanidade vemos um caos, todos perdidos, todos pecaram, todos se extraviaram. No entanto, entretanto, contudo, Jesus, Ele veio para mudar essa história, irmão, para mudar esse cenário, não só da humanidade, mas como da minha vida, da sua vida. E Ele veio, e através do próprio Cristo fomos justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Ele disse: ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Irmão, eu e você somos pecadores. Nós vivemos, infelizmente, num contexto muito religioso, onde muitos se julgam santos, especiais, e olham para os demais como pecadores. Mas a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. E a mesma condição que é para mim, é para você, é para aquele que está lá na África, no Japão, na América, em todos os países deste mundo, em toda a face da terra. A condição de estar debaixo do pecado e afastado da glória de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4 e o versículo 19 apenas. Eu quero dizer por que você está aqui nessa noite. Olha o que está escrito aí: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele quem? Jesus. Porque Jesus nos amou primeiro. Sabe por que você está aqui nessa noite, querido? Eu só estou aqui nessa noite, você só está aqui porque Ele nos amou primeiro. E um dia na sua vida, na minha vida, lá atrás, nós estávamos naquela condição de extraviados, perdidos, debaixo de circunstâncias do pecado, debaixo de circunstâncias
do erro, do engano. Mas o Senhor Deus, Ele foi lá, olhou para você, olhou para mim, Ele nos amou de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, que Ele constrangeu o nosso coração, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. E se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Jesus foi tão grande nos constrangendo, que a palavra no grego diz que constranger é segurar junto, é segurar aproximando, é apertando para si. Um dia estávamos lá fora perdidos, e em meio às nossas circunstâncias e pecados, e Jesus nos alcançou e nos constrangeu com seu amor. Agora estamos aqui ouvindo a sua palavra, diante desse amor tão extraordinário, e não é por acaso que nós entramos aqui, nos assentamos para ouvir a palavra de Deus, porque existe um propósito, existe uma obra que foi iniciada em nossas vidas, irmão, e Deus vai cumprir a obra dele em sua vida, Ele vai cumprir a obra dele em sua casa, em seu coração, em seu ministério. O Senhor nos chamou para uma grande obra na terra. Um dia estávamos em nossa vida, vivendo a nossa vida. Talvez hoje, num horário desse, irmão, eu estava num bar tocando numa noite. Passava os finais de semana tocando, as noites nos bares, nos bailes. Mas um dia o Senhor olhou para mim lá naquele lugar, e Ele me buscou, me tirou daquele lugar e me trouxe para a sua presença. Um dia Deus olhou para você e viu você lá naquele ambiente inóspito, naquele ambiente inadequado, e Ele foi lá e chamou você. O amor dEle constrangeu o seu coração e te trouxe para Ele. Por isso que João disse: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Escute nessa noite, Ele amou você primeiro, Ele alcançou você primeiro, Ele desejou por você primeiro. É por isso que nós estamos aqui. Aleluias. Não, você não veio na igreja simplesmente para adorar a Deus. Você não veio na igreja só porque você veio cumprir o rito. Você não veio na igreja só porque você quer ouvir uma palavra. Você está aqui porque Ele te amou primeiro, e o seu amor atraiu você para a presença dEle. Aleluias. Ele nos amou primeiro. E João diz, o mesmo João diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, foi de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E Deus, quando ama, irmão, Ele não fala, Ele ama, mostrando o seu amor prático. É um amor prático, é um amor de tato, é um amor de toque, é um amor de verdade. Por isso que Ele nos amou primeiro. E nós só estamos aqui nessa noite porque Ele nos tocou primeiro, porque Ele foi lá onde nós estávamos primeiro. Mas onde eu estava não era um lugar de dignidade. A vida que eu vivia não era uma vida de dignidade. O lugar onde eu estava não era um lugar que agradava ao seu coração, mas Ele foi lá, Ele me alcançou, Ele te alcançou, porque o amor nos constrange a viver um tempo novo em nossa vida. O amor de Deus nos constrange a viver um propósito novo em nossas vidas. Nós nem queríamos saber de Deus, irmão. Alguém foi lá e te convidou: vamos lá na igreja comigo? Você está pensando que foi seu amigo que te convidou? Foi o Espírito Santo que tocou nele para ele chamar você. Foi Deus que trouxe você. E só estamos aqui nessa noite porque Ele nos trouxe. O Espírito de Deus, irmão, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu só estou aqui convencido por Deus. Você só está aqui porque você está convencido e convencida. Mas espere, não pare só no convencimento. Convencimento nos leva a uma conversão, a uma mudança, a uma separação, a uma vida nova. Eu não sei se você se lembra no capítulo 21 de Lucas, quando Jesus está falando com Pedro. Jesus está próximo da cruz, e um dado momento Jesus está falando que Ele vai ser crucificado, que Ele vai entregar a sua vida. Pedro está dizendo: não, Senhor, isso não vai acontecer. E Pedro chega dizendo em um momento: Senhor, eu dou a minha vida por Ti. Jesus diz: Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Irmão, o Espírito de Deus está aqui nessa noite para nos convencer do propósito dEle. Nos convencer do propósito dEle. Daí então entrar nesse propósito do amor, querido, é a nossa decisão e escolha. A conversão é um passo
que o homem, a mulher dá. Não é um papel de Deus nos converter. O papel de Deus é nos convencer do pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. E nós sabemos disso, irmão. O pecado congênito faz parte da nossa alma. Sabe o que é o pecado congênito? É o pecado inato, que faz parte de você, está em você. Essa é a condição humana, já está em nós. Mas Jesus foi à cruz, e na cruz Ele nos justificou pelo seu sangue, como a Bíblia diz, e pelo seu sangue nos redimiu dos nossos pecados, para que pudéssemos ser justiças diante de Deus. E agora a nossa oração, a nossa adoração e a nossa vida seja uma vida agradável diante de Deus por causa do sangue na cruz, por causa do amor constrangedor. Esse amor é extraordinário que está aqui nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. O amor de Deus que te trouxe aqui nessa noite se diferencia de qualquer outro amor que existe nessa terra, ou de qualquer forma de amor que os homens tentam demonstrar nas suas vidas. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Sabe o que permanece agora, irmão, em nossa vida? O mais importante: a fé, a esperança e o amor. Eu preciso viver por fé, em esperança, estabelecido, guardado neste amor. Um dia, um homem vinha caminhando em uma estrada e ele foi acometido de um assalto por dois salteadores, dois ladrões. E Jesus conta essa parábola e diz que passou um sacerdote. O sacerdote olhou aquele homem caído no meio do caminho. Ele parou, olhou e ele passou de largo e foi embora, seguir o seu caminho sacerdotal, fazer a obra de Deus, sacerdote. O homem continuou caído, moribundo, apanhou, perdeu os seus pertences, os ladrões arrasaram com ele. Um pouco mais, alguns minutos depois, passou o levita, irmão, um adorador, aquele ou aquela que adora ao Senhor, que levanta suas mãos e que celebra o rei. E ele vê o homem caído, ele para e ele passa de largo e vai embora. Jesus contando essa parábola para contrariar os judeus, por causa da sua religiosidade, diz: mas veio um samaritano, e o samaritano ao longe, vendo aquele homem caindo, ele se move de íntima compaixão, e ele para, desce da sua cavalgadura, do seu cavalo, da sua charrete, deixa de lado os seus afazeres, deixa de lado o seu compromisso, deixa de lado o seu itinerário, para por um momento, e vai olhar para a dor, e vai olhar para a dificuldade, e vai olhar para o sentimento, e vai olhar para o sofrimento do próximo. Ele se move de íntima compaixão, ele quer sentir o que o outro está sentindo, mas ele não quer sentir o que o outro está sentindo na hora da bênção, na hora da vitória. Ele está sentindo o que o outro está sentindo na hora da dor,
na hora do sofrimento, e esse é o momento que o amor se manifesta de forma genuína. Jesus disse que Ele pega do seu óleo, Ele pega do seu vinho, daquilo que era seu, Ele derrama sobre as feridas, ali provocando os primeiros socorros e ajudando aquele homem nos seus machucados. Ele está expressando o seu interior, está expressando o amor genuíno que constrange os corações. Jesus só está mostrando, irmão, o lugar que eu e você temos que estar. É debaixo desse amor de Deus, sentindo o que o próximo sente, sentindo o que Deus sente. E quando Jesus fala com aquele que está o questionando por causa deste mandamento, porque este amor, querido, é um amor maior, é o amor da entrega, é o amor ágape, é o amor do sacrifício, é o amor verdadeiro, é o amor que me trouxe aqui, é o amor que trouxe você aqui, é o amor que muitas vezes nós não entendemos e não vamos entender nunca, porque Ele ama por amar. Ele não ama por algo em troca, Ele ama porque Ele ama. E muitas vezes queremos explicar esse amor e não tem explicação para um amor que ama alguém que não merece, alguém que não presta. Um amor que ama alguém que não merece, simplesmente Ele ama. Aquele homem pega aquele pobre coitado, coloca sobre a sua cavalgadura e vai e leva ele para uma estalagem. E na estalagem, irmão, ele dá 2 dinheiros de Jesus para o dono da estalagem e diz: olha, eu vou continuar o meu caminho, quando eu voltar, se porventura ele tiver gasto mais alguma coisa, eu tudo pagarei. Que assistência poderosa é essa, irmão, que eu e você temos sobre as nossas vidas? Porque aquele homem caído naquele caminho era eu, aquela mulher caída naquele caminho era você, aquele homem caído naquele caminho, arrasado pela vida, arrasado pelas circunstâncias, arrasado pelos problemas, pela indiferença dos outros, caído, roubado, entristecido, angustiado, éramos nós naquele dia. A religião tentou oferecer alguma coisa, mas não foi suficiente. Mas chegou alguém, irmão, que não fala de amor, chegou alguém que não fica filosofando, chegou alguém que simplesmente para e que nos ama onde nós estamos, do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos, que nos ama e simplesmente muda o nosso estado. Ele muda a nossa vida onde nós estamos, e Ele não pergunta. Irmão, Jesus por muitas vezes entrou na casa de publicanos, entrou na casa de fariseus, Ele entrou na casa de Zaqueu, irmão. Zaqueu era um inimigo do seu próprio povo, porque ele se desviou. Já imaginou, irmão, um judeu genuíno, e ele pega e vai cobrar imposto para os romanos? Começou a viver para os romanos, e aí, irmão, os judeus ficavam com raiva, não gostavam de Zaqueu, porque Zaqueu, além de cobrar imposto para Roma, ele era ladrão, e ele roubava de quem? Dos seus próprios irmãos, dos seus patrícios. Aí Jesus chega e entra na casa de quem, irmão? Entra na casa do Zaqueu. Mas Jesus, o Senhor vai entrar na casa desse traidor, desse desertor, esse cara ladrão, ele traiu o nosso povo. Jesus se assenta na mesa junto com Zaqueu. Não é contraditório, irmão? É contraditório. Como é que pode? E Jesus, junto com Zaqueu, talvez começaram a jantar e conversar. Zaqueu está sendo constrangido, irmão, porque a presença de Jesus está ali. Porque onde Jesus está, nós somos constrangidos. Aonde Jesus está, nós somos tocados. Jesus não está falando: Zaqueu, muda de vida, transforma, você é um pecador. Zaqueu, você fez muita coisa errada, olha o tanto de gente que você roubou, eu já vi. Simplesmente a presença do Senhor Jesus e o seu grande amor toca Zaqueu por dentro. E Zaqueu diz: Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque essa era a condição que a lei dava para quem roubava, tinha que devolver 4 vezes mais. Eu me arrependo, Jesus, e eu deixo de fazer, eu ainda vou devolver. Mas Jesus não falou nada para ele, irmão. Jesus não apontou para ele, não o julgou. Preste atenção, o amor revela quem nós somos. O amor de Deus revela quem nós somos. Mas Ele não só revela quem nós somos, Ele nos faz tomar uma decisão de verdade,
O amor de Deus nos faz tomar uma convicção que mudará o nosso destino na terra, que vai realinhar os nossos passos no propósito de Deus. Quando Jesus se assenta à mesa com Zaqueu, Zaqueu cai a ficha, irmão. Diz: meu Deus, Deus está na minha casa, Jesus está na minha casa. O coração dele foi movido. Ele disse: Senhor, eu preciso de mudança. Eu não sou uma pessoa boa, não foi ninguém que disse, é eu mesmo que estou dizendo, porque a tua presença está me constrangendo e está revelando quem eu sou. Eu quero mudança, Senhor. Você acha que Jesus falou alguma coisa, irmão? Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa, porque houve uma declaração, houve um desejo, uma intenção. Jesus entra na casa de um outro fariseu, Simão, e ele está ali junto, jantando, e a janta ali nos judeus, a porta da casa ficava aberta, mas entravam os convidados, mas de vez em quando entrava algum bicão, irmão. E naquela noite entrou uma bicona. A mulher entrou. Jesus estava ali junto com o Simão e os outros, e a Bíblia diz que uma mulher entrou com um vaso de alabastro cheio com um óleo precioso, e ela começa a chorar, e as suas lágrimas banhavam os pés de Jesus, e ela começava a se quebrantar ali naquela janta. Para alguns, olhando aquela cena, uma coisa muito inconveniente. Por que essa mulher entrou aqui? Primeiro, não foi convidada. Segundo, por que ela está fazendo esse show todo, chorando aqui, constrangendo? É uma janta, é um jantar, é um momento familiar. O fariseu fala no seu coração: se ele soubesse quem é essa mulher, se ele soubesse quem é ela. Jesus revela o coração daquele homem naquela mesa, naquela noite, naquele jantar, porque aquela mulher muito amou, e ela muito foi perdoada. O Senhor não está aqui nessa noite para julgar a quem quer que seja. O Senhor está aqui nessa noite e vai estar em todas as noites para nos amar, irmão. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Ele prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao meio-dia, quando as trevas cobrem a face da terra, ao meio-dia, Jesus está na cruz do meio, pregado, desde as 9 da manhã, ao meio-dia, a Bíblia diz que as trevas cobrem a face da terra. Então, do meio-dia até as 3 da tarde, irmão, 3 horas, durante 3 horas Jesus está agonizando por causa do nosso pecado. Durante 3 horas Jesus está sentindo a cólera, ele está sentindo câncer, está sentindo as misérias, as angústias, a depressão, o pânico, ele está sentindo as crises humanas, ele está sentindo as dores dos homens. Durante 3 horas Jesus sente o pecado, ele se faz pecado por nós. O amor de Deus é tão extravagante, irmão, que ele se dispõe a receber o nosso pecado e morrer em nosso lugar. Deus não fala de amor, Deus ama. E por isso nessa noite, eu e você somos alvo do amor de Deus, alvo do propósito de Deus. Ele provou o irmão com um gesto genuíno. Quando os homens, quando eu e você, quando nós, a humanidade, estávamos pregando Ele, pregando na cruz, Ele estava dizendo: Pai, perdoa-os, perdoa-os. Eles não têm noção, eles não têm ideia, eles não sabem o que eles estão fazendo. É um amor que perdoa, irmão. Não é um amor que julga, não é um amor que condena, é um amor que ama, que estrutura, que estabelece, que te levanta. Esse amor nessa noite, é diante desse amor nessa noite, mas todos pecaram, mas quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o Calvário, quando olhamos para aquela cena tão horrenda, encontramos a nossa redenção, encontramos a nossa salvação, e lançamos toda a nossa ansiedade, todos os nossos pecados, todas as nossas frustrações, as nossas dores, dúvidas, angústias, diante dEle,
Porque o apóstolo Pedro diz: porque Ele tem cuidado de nós. A graça de Deus se manifestou sobre a terra, e nós podemos tomar posse dessa graça. Então nós podemos rejeitá-la, nós podemos recebê-la ou podemos rejeitá-la. Mas escute uma coisa, eu tenho essa frase comigo, irmão. Um dia, orando, Deus me deu essa frase e isso ficou guardado no meu coração. Olha, a graça, ela não é de graça, ela requer arrependimento. A graça não é de graça, mas ela requer arrependimento. Se eu disser para você nessa noite que Deus já fez tudo por você e por mim, você pode dizer: pastor, como assim que Deus fez tudo? Como assim que Deus fez tudo? Tem muita coisa inacabada em minha vida. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós não vamos ser abençoados aqui nessa noite, nós já somos, a Bíblia diz. E se eu e você, se nós nos colocamos nesse lugar, debaixo desse amor que lança fora todo medo, desse amor onde não há dúvida, desse amor onde não há desconfiança, se nós nos lançamos debaixo da confiança desse amor, irmão, porque Deus nos deu um espírito de fortaleza, de poder e de moderação, não foi espírito de medo. O Espírito de Deus encheu-nos para vivermos o propósito do Pai. Saímos da região da sombra e da morte, do lugar de medo, de pavor, e Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino do Espírito, o reino da graça, da vida, do amor de Deus, da confiança em Deus. Talvez nós vivemos inseguros por conta das circunstâncias. Agora é a pandemia que assola a humanidade. Talvez nós andamos inseguros por conta da nossa condição financeira. Talvez nós andamos inseguros nos relacionamentos em casa, com a família, com os filhos, com a esposa. Talvez andamos inseguros pela nossa vida fraca no Evangelho. Talvez andamos inseguros no trabalho com alguém, ou alguma discórdia com algum familiar. Mas se nós encontrarmos esse lugar, irmão, se nós nos colocarmos debaixo deste propósito, onde não há medo, onde não há temor, onde tudo já está resolvido, onde tudo já está feito, já está pronto. Quando Jesus, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, João capítulo 19, versículo 30, ele diz: está consumado. A palavra no grego ali significa está pago, está quitado, liquidado. Jesus está dizendo: a obra que eu vim para fazer, eu fiz. E qual é a obra que Jesus veio para fazer? Fazer a vontade de Deus, perdoar este mundo. Por isso João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Necessário crer, necessário se entregar para ter a vida eterna. Deus já fez tudo, eu só preciso tomar posse daquilo que Ele fez. Eu preciso entrar debaixo desse amor, desse cuidado. A Bíblia diz que Ele nos fez filhos, que o apóstolo João disse que agora nós somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus, não filhos mais da carne, nascidos da carne, mas filhos de Deus. A nossa natureza foi transformada pela natureza do Cristo, quando nós o recebemos. O Espírito de Deus já foi derramado, irmão, há mais de 2000 anos atrás. Um dia a igreja estava reunida, assentada, Atos capítulo 2, eles estavam buscando a promessa de Deus, a promessa de Deus, e eles estavam orando, eles estavam confiando. 10 dias mais ou menos depois que Jesus já tinha subido para os céus, e eles estavam orando e buscando. Jesus tinha dito: olha, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. Eu vou, mas eu vou, e o Pai enviará o outro Consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou continuar com vocês, mas não por fora, eu vou continuar por dentro. Vai ser melhor ainda, que por dentro você vai ser resolvido. Por fora você tem a presença, mas por dentro você se resolve. Passado mais ou menos 10 dias, irmãos, os irmãos estavam reunidos orando
reunidos buscando a promessa, dizendo: Senhor, cumpre a tua promessa em nossas vidas. Senhor, faz aquilo que o Senhor disse. Envia o Espírito Santo, envia a promessa, cumpre em nossas vidas. A Bíblia diz que um vento veemente, impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em novas línguas e outras línguas. E havia naquele lugar, naquele dia, muitas pessoas de outros países, porque Israel estava em festa, era o Pentecostes, e eles começaram a ouvir os judeus falando nas suas próprias línguas nativas. Deus encheu a igreja com um dom, com a sua presença, com a sua natureza, e dali em diante a igreja nunca mais foi a mesma, irmão. E deixa eu falar para você, o Espírito que foi derramado lá em Pentecostes, em Atos 2, na igreja primitiva, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite comigo e com você. É o mesmo Espírito real de Deus que está aqui nessa noite. Aleluias! E o Espírito Santo, o amado da nossa alma, era aquele que Davi cultivava nos seus desertos, era aquele que Davi tinha comunhão nos seus desertos. Mesmo diante das suas crises, buscava o Senhor e sentia a sua presença. É o Espírito Santo, irmão, irmã, que vai te ajudar nas suas orações. É o Espírito Santo que vai te ajudar nas suas aflições. É Ele que vai gemer com gemidos inexprimíveis quando não houver palavra da sua boca para falar com Deus. É Ele que nos momentos de crise vai nos assistir diante de Deus. Esse é o amor que não nos deixa só, irmão. É o amor que nos ama por dentro e que nos sustenta a cada dia. Por isso que nós não amamos. Eu não amei Jesus, não amei. Pelo contrário, eu estava lá atrás, lá anos atrás, aborrecendo. E um dia alguém chegou em mim e disse assim: olha, Deus ama você. Eu disse: é? Continuei. E mais uma vez, Deus ama você e tem um plano na sua vida, tem uma obra na sua vida. Eu disse: é mesmo? Continuei. E Deus é paciente, irmão. Deus não é como a gente. Deus é bom, que Ele é paciente, que Ele espera. Que bom. Mas a Bíblia diz que também Ele é um fogo consumidor. Aí outra vez: olha, Deus ama você, Ele tem uma obra na sua vida. Eu disse: é mesmo? Tá bom, continuei. Irmão, e o amor foi batendo na porta, o amor foi batendo na porta, dia após dia. Chega um dia que o seu coração e o meu coração não aguentam, irmão. Chega um dia que o nosso coração de pedra se transforma em um coração de carne, de tanta batida de Deus. Ah, mas existe um texto na Bíblia que diz que Jesus está batendo no coração da igreja, na porta da igreja, Ele está do lado de fora. Isso é crítico, irmão. Porque daí então bater no coração do pecador é uma coisa, bater no coração da igreja é outra. O coração do pecador está cheio de pecado. O coração do pecador não tem interesse por Deus. Deus entende isso, irmão. Ele sabe. Mas o coração da igreja é diferente. O coração da igreja teve uma experiência com Ele. E Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar. É perigoso isso. Mas anos atrás Deus estava batendo no coração do pecador. Até que um dia o coração foi aberto, o Espírito entrou, irmão. Quando o Espírito Santo entra, Ele toma a nossa casa. E não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, para vivermos uma nova vida na sua presença. Você não o amou primeiro, Ele te amou, e por isso você está aqui nessa noite. Não é por acaso que nós viemos aqui nessa noite. Saiba que você é muito, muito, muito amado de Deus. Você é muito amada de Deus, amada de Deus. Jesus morreu na cruz e não negociou o seu caminhar até o fim. Ele foi. E houve muitos intérpretes, irmão, tentando impedi-lo. Os discípulos, os próprios discípulos, o diabo, as circunstâncias, o Getsemane, quando ele sofreu a angústia, que ele viu a cruz, quando a sua alma se encheu de pavor. Lucas diz que Jesus sentiu tanto pavor interiormente na sua alma por causa do pecado, que ele se angustiou, a sua alma se angustiou até a morte.
Quando Ele vai à cruz, Ele recebe os nossos pecados. Por causa do amor, a sua comunhão é quebrada com Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que eu e você fomos responsáveis pela quebra de aliança por 3 horas de Jesus com o Pai, por causa do nosso pecado. Jesus disse: Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Durante 3 horas eu e você provocamos uma crise no Senhor Jesus. O seu corpo foi rasgado, o seu sangue foi derramado, a sua alma foi afligida até a morte. Mas a maior crise que o homem causou em Jesus foi quando Jesus deixou de ouvir o Pai. Ele disse: meu Pai, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Aí entra eu e você, irmão. Nessa hora entra eu e você. Nessa hora entra o nosso pecado. Nessa hora entra a nossa angústia, entra a nossa tristeza. Nós rompemos com aquele relacionamento naquele momento, e Jesus sentiu o que você sente. Eu não sei o que você está sentindo hoje, se é uma depressão, se é uma síndrome do pânico, se é uma enfermidade, se é uma dor. Jesus sentiu naquele dia. Ele sentiu tudo aquilo que o homem sente, tudo aquilo que a humanidade sente. E a Bíblia diz que por isso Ele pode se colocar na posição e pode resolver a nossa situação. Por isso Ele pode ser o sumo sacerdote da nossa alma e interceder por nós, e tocar em nossas vidas e remover as enfermidades, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos nessa noite. Davi dizia, irmão, nas suas orações, Salmo 37, abre lá, versículo 4 e 5. Salmo 37, 4 e 5. Olha só o que ele vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quem que foi que Deus disse que era um homem segundo o seu coração? Para quem que foi que Deus disse? Para quem? Para Abraão? Para José? Para Jó? Para quem que foi, irmão? Foi para Davi. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Aí Davi está dizendo assim: deleita-te, agrada-te, verso 4, agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor. Uma linguagem mais moderna: deleita-te, tenha prazer, satisfação, desejo por Ele. Tenha prazer, deleite também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, são extremos aqui, são extremos, porque Ele está dizendo: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Preste atenção, irmão. Primeiro existe um deleite, um desejo, uma vontade, uma entrega, uma fome, uma sede. Deleita-te no Senhor também, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E às vezes a gente não entende isso. A gente pede uma coisa para Deus, o Senhor nos dá. Me abençoa, Jesus, nisso, faz isso na minha vida, abre essa porta para mim, Senhor, move isso aqui. Deleita-te no Senhor, querido. Deleita-te no Senhor, Ele atenderá o desejo do seu coração. Quando o desejo do seu coração for o desejo do coração de Deus, o desejo do seu coração será atendido. Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Entrega o teu caminho, confia. Você já viu quem te acima? Ele fala assim: não, eu entrego, eu confio, daqui a pouco eu pego de volta. Aí Deus diz assim: pula, e você não pula, não confia. Deus diz: vai por aqui, e você não vai. Porque Deus mostra o caminho difícil, fala assim: não, é muito difícil por aqui.
Será que é de Deus? É de Deus, irmão, é de Deus. Aí você fala, não pode ser por aqui, muito difícil, porque Deus é bom, Deus faz sempre coisas boas, e sempre faz, irmão, mesmo quando elas são difíceis. E a gente pensa que não é de Deus, é do diabo. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho, confia, e Ele tudo fará. Irmão, nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos mais do que nunca viver uma entrega e uma confiança, porque só confia quem entrega. Jamais vai confiar se não entregar. Lembra de Ana? Ana não podia gerar filhos. Samuel capítulo 3. Ana, mulher de Eucana, e havia Penina, outra mulher de Eucana. Ana era estéril, irmão. A Bíblia diz que Eucana amava Ana mais do que Penina, e que dava porções dobradas por Ana, mas Ana não podia gerar. E todo ano eles subiam a Siló para adorar o Senhor no templo, no tabernáculo ainda, em Siló, onde o sumo sacerdote era Eli. E um dia Ana vai, naqueles anos angustiada, ela vai diante do Senhor. E naquele ano ela vai prantear diante de Deus. E ela dobra os seus joelhos, ela cai ali aos pés do Senhor, diante do templo. E o sacerdote, ele passa, ele vê ela prostrada, chorando, murmurando palavras. E ele questiona, ele diz, mulher, tu está no vinho nesta hora do dia? Ana diz, Senhor, não, eu não estou no vinho não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, angustiada. Eu estou falando com Deus, eu tenho uma necessidade, eu estou pedindo a Deus. Ela abre o seu coração para Eli, e o sacerdote diz, então vai, seja feito conforme o desejo, a tua vontade, a tua petição. Ana volta para casa, irmão. O Senhor concede para ela o filho, mas ela faz uma promessa a Deus. Ela diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Eu vou devolver. Então ela fica grávida, e passam os anos, irmão. Ela leva o filho de volta para o templo, para o tabernáculo, e entrega o filho aos cuidados do sumo sacerdote Eli. Ela cumpriu a sua promessa ao Senhor. Davi está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus só vai fazer se você entregar. Deus só vai fazer se você confiar. Deus só vai fazer se você liberar, se você se render, se você se mover ao propósito dele. Irmão, não se engane, o amor de Deus é um amor de entrega, e esse mesmo amor requer de nós uma entrega. Ele requer de mim e de você uma entrega. Por isso que quando nós viemos à igreja, um dia lá atrás, quando fomos convidados, e você está aqui nessa noite também, alguém disse assim, olha, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, aceita Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Quer entregar a sua vida para o Senhor nessa noite? Entrega. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, irmão? Estamos entregando o culto, estamos sendo um sacrifício a Deus, aonde as nossas convicções, os nossos paradigmas, aquilo que nós estabelecemos como uma verdade, muitas vezes ruim, se quebram diante de Deus. Paulo, quando fala para os irmãos de Roma, ele diz, irmão, apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus, porque esse é o vosso culto racional, é a sua razão, você sabe o que você está fazendo, você entrou aqui, mas vai acontecer algo sobrenatural, porque à medida que você entrega, à medida que você se rende a esse amor, irmão, o seu pensamento, a sua mente vai mudando. A partir do momento que você não se conforma mais com este mundo, não se conforma mais com o pecado, com a injustiça, e você passa a se entregar a Ele dia após dia, as coisas vão mudando, mas elas vão mudando de dentro para fora, irmão, é de dentro para fora. E por isso ele diz, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somos convidados a essa transformação. E para quê? Qual é o objetivo disso? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu perguntar aqui nessa noite: quem quer experimentar a vontade de Deus? Experimentar a vontade de Deus. Irmão, nós temos tantas vontades, não temos? Agora está falando: irmão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Nós ficamos assistindo coisas que não prestam, ouvindo pessoas que não prestam, ouvindo conselhos que não prestam, buscando coisas, colocando na nossa mente coisas que não prestam, e nós queremos renovação para a nossa mente. Irmão, já tem gente doente, mais doente na alma do que no corpo, por causa do Covid. De tanto ouvir Covid, irmão, a vida virou Covid. Só Jesus na causa. O sangue de Jesus tem poder nesse Covid maldito, que ele seja queimado, extirpado da nossa pátria, extirpado do mundo. Tem gente mais doente por causa das informações de fofoca do que por causa da própria doença, irmão. E a doença na alma pior do que a doença no corpo. Por isso que nós somos convidados a sermos transformados do nosso entendimento, para experimentar Deus, experimentar a vontade de Deus, experimentar o amor de Deus. Por isso que eu entrei aqui nessa noite querendo mais dele, mais do amor dele, mais da presença dele. Todos os dias nós dobramos o joelho aqui nesse lugar, irmão, dizendo: queremos mais de ti e menos de nós, mais do teu amor em nosso coração, mais da sensibilidade do Espírito de Deus em nossa vida, para olhar para o próximo, para ver o nosso semelhante, para te ver como tu és. Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, irmão, e o povo estava lá embaixo murmurando. Moisés estava queimando na glória. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, irmão, diante da presença de Deus, fica até 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque diante da glória de Deus você não precisa de nada. E a Bíblia diz que quando ele descia, o seu rosto brilhava. É claro, irmão, é claro que vai brilhar. Você está junto com quem? Porque o teu rosto representa com quem você está. As tuas atitudes representam com quem você anda. Os teus gestos representam quem você está olhando. Moisés estava lá queimando nele, irmão, e Deus estava falando com ele e dando palavras. Não adulterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos. Olha, eu sou o único Deus, hein? Guarda um tempo para mim. Olha, não minta, não rouba. Deus estava falando com ele: ó, faz assim, você vai fazer assim, agora você vai viver melhor. Eu tenho um plano para você. Você não sabia caminhar, não sabia viver, agora você vai saber. Olha aqui, estou falando com você. E a glória de Deus enchendo ele, a unção de Deus tocando a vida dele, a Shekinah de Deus ali. Quando ele desce, irmão, ele desce cheio da presença, ele desce cheio da unção, ele desce cheio do poder e cheio da palavra. Quando ele chega lá embaixo, ele vê toda a multidão adorando um bezerro de ouro. Meu Deus, enquanto tem gente adorando, queimando na glória, enquanto tem um dizendo assim: Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua face. Você está doido? Se você ver, você morre. Eu quero te ver, Deus, eu quero te ver. Aí tem gente que diz assim: tá vendo, Moisés foi lá e tocou na rocha e Deus matou ele. Tá bom, irmão, se quiser pensar assim, pode pensar, mas Deus cumpriu o desejo do coração dele. Você quer me ver? Vem logo, pode vir. Deixa o povo herdar a terra aí, você vai herdar a terra prometida, eterna. Quero te ver. Mas tem gente adorando o bezerro, irmão. Tem gente na idolatria, tem gente no engano. Mas sempre vai ter gente adorando. Sempre vai ter gente queimando na presença de Deus. Que esse seja você. Que esse sejamos nós. Irmão, há 20 anos atrás, mais ou menos 19, 20 anos atrás, quando nós nos convertemos, na semana da nossa conversão, eu fui para o meu trabalho. Na parte da manhã, quando foi umas 10 da manhã, eu encontrei com um rapaz lá fora, do lado de fora do escritório. Olhou para mim, ele veio olhando fixo para mim, isso é um testemunho. Ele veio olhando fixo para mim, parou na minha frente e disse: o seu rosto está brilhando. Por que o seu rosto está brilhando? Eu fiquei impactado com aquilo. Aí eu sentei com ele e falei: vem cá um pouquinho, deixa eu falar para você, é o Espírito Santo. Você conhece ele? Você já ouviu falar dele? Ele falou assim: não. Eu falei: esse brilho aí é dele.
Ele está comigo e Ele pode estar com você. Irmão, que nessa semana alguém possa ver o seu rosto brilhar. Irmão, que na sua casa, a sua família possa ver o seu rosto brilhar, porque isso é consequência de que você está com Ele. Irmão, esse amor é tão abundante que nós não temos ideia. Esse amor está aqui nessa noite para mudar as nossas vidas. E não se trata de entender, irmão, se trata de entrega, se trata de receber, se trata de crer, porque ninguém vai entender a Deus, ninguém vai entender o amor de Deus, um amor que se entrega para homens e mulheres que não merecem. Sabe quando você faz alguma coisa para alguém que não merece, a pessoa nem te agradece, irmão? Aí você fala, poxa vida, não vou fazer mais não, olha, miserável, eu ajudei e nem falou nada. A gente é assim, irmão. Também não ajudo mais. Deus não é assim, querido. Às vezes pisamos na bola com o Senhor, somos omissos, procrastinamos, enrolamos, dizemos, eu faço, Jesus, logo eu vou fazer, pode deixar que eu vou. Deixamos de fazer, enrolamos na nossa vida, fingimos que não vimos, damos desculpa, mas o Senhor continua lá nos amando, irmão. Quando Judas foi trair Jesus, Jesus estava onde? No Getsemane, estava na aflição, na angústia. Quando Judas chega e Judas denuncia quem é Jesus, Jesus diz assim, amigo, a que vieste? A que vieste, amigo? O amor de Deus não muda quando eu e você mudamos, irmão. Você mudou? O amor de Deus não mudou. Ele não muda. Amigo, a que vieste? E o beijo na face da traição, o beijo na face da traição. Mas Jesus continua chamando de amigo, porque Ele não muda por causa dos nossos pecados. Somos nós que mudamos, e somos só nós que perdemos quando nós nos afastamos desse amor. Deus continua sendo amor nessa noite, amém? O que Deus tem para mim e para você é maior do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Você pode ter entrado aqui e pedido algo para Deus, irmão. Você pode ter pensado algo diante de Deus, mas o que Deus tem para você é maior, é melhor do que aquilo que você pensa. Meu desejo nessa noite, a minha oração, querido, constante, aqui nesse lugar, nessa igreja, nesse prédio, é que esse amor nos encha de tal maneira que nem eu e nem você possamos viver mais para nós mesmos. Se eu quero entender o que Deus tem para a minha vida, eu preciso deixar a minha vida. Foi assim que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua. Por que essa cruz está aí, será? É para lembrar, irmão, Jesus tinha uma, a de Jesus era a minha e a sua, mas preste atenção, a dele, a que ele tinha, era a minha e a sua, e ele morreu nela. Agora essa, que é minha e sua, é para morrermos para as nossas paixões, é para sacrificar o nosso eu e viver no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa falar mais intimamente no seu espírito nessa noite, e que esse amor constrangedor possa encher a sua vida de maneira